O Segredo do Padre Brown, de Gilbert Keith Chesterton. Flambeau, que outrora fora o mais notório criminoso da França e, mais tarde, um detetive muito particular na Inglaterra, já desde muito se aposentara nas duas profissões. Havia quem dissesse que a carreira do crime havia lhe deixado muitos escrúpulos para o exercício da profissão de detetive. De qualquer forma, após uma vida de fugas românticas, cheias de truques notáveis, finalmente encontraram um endereço que muita gente considerava bem merecido, nada menos que um castelo na Espanha. O castelo, no entanto, era bastante sólido, embora relativamente pequeno, e o vinhedo escuro com as manchas verdes da horta cobria uma respeitável área na encosta da montanha. O caso era que Flambeau, depois de todas as suas aventuras violentas, ainda possuía aquilo que é comum aos latinos, mas que não se encontra, por exemplo, em muitos norte-americanos: energia suficiente para se aposentar. Isso ocorre com muitos proprietários de grandes hotéis, cuja única ambição é largar tudo para ser um pequeno agricultor. Igualmente, o mesmo se passa com muitos pequenos negociantes das províncias francesas, que param no momento exato em que poderiam se transformar em detestáveis milionários, possuidores de uma cadeia de lojas. Em vez disso, preferem o conforto doméstico e o dominó com os amigos. Flambeau, por acaso, mas quase de repente, apaixonara-se por uma senhora do lugar, casara-se e constituíra uma grande família na propriedade espanhola, sem demonstrar desejo de sair de suas fronteiras. Certa manhã, no entanto, sua família notou que ele estava por demais inquieto e excitado. Saiu correndo na frente dos filhos, ladeira abaixo, ao encontro de um visitante que vinha atravessando o vale, embora ainda fosse um pequenino ponto negro ao longe. O ponto negro foi aumentando aos poucos, sem no entanto modificar muito a sua forma, já que continuava, de um modo geral, tanto rotundo como preto. Naquelas montanhas, os trajes eclesiásticos eram bem conhecidos, mas aqueles que ali iam, embora realmente eclesiásticos, possuíam alguma coisa de especial, já que eram ao mesmo tempo comuns e um tanto atrevidos em comparação com as batinas e sotainas que se viam por ali e que marcavam o homem como alguém proveniente das ilhas do noroeste com tanta clareza como se ostentassem a etiqueta de Clapham Junction. Ele trazia um guarda-chuva cujo cabo parecia um porrete, e aquilo quase provocou lágrimas nos olhos do seu amigo latino, lágrimas sentimentais, já que era uma peça que participara das muitas aventuras compartilhadas pelos dois muitos e muitos anos antes. Tratava-se do amigo inglês do francês, o Padre Brown, que vinha fazer-lhe uma visita desde muito desejada, mas sempre prorrogada. Haviam mantido uma correspondência constante, mas havia longos anos não se viam. O Padre Brown foi logo acolhido pela família, que era grande o bastante para ser considerado uma companhia ou comunidade. Ficou conhecendo as grandes imagens de madeira, douradas, representando os 3 reis magos, que trazem os presentes de Natal para as crianças, já que a Espanha é um país onde as coisas infantis representam um papel de máxima importância na vida da família. Ficou conhecendo o cachorro, o gato e o gado da fazenda. Acontece, porém, que ficou também conhecendo um vizinho que havia levado para aquele vale o garbo e as maneiras distintas de terras distantes. Foi na 3ª noite da estada do padre no castelo que ele viu um estranho, de porte nobre, saudando a família espanhola, com curvaturas de espinha que jamais poderiam ser igualadas por algum grande de Espanha. Ele era alto, magro, grisalho e de bela aparência, e suas mãos, punhos e abotoaduras tinham algo de impressionante na maneira como reluziam. No entanto, seu rosto comprido nada tinha da languidez que sempre acompanha os punhos rendados e as mãos manicuradas que vemos nas caricaturas inglesas. Sua aparência era antes firme e alerta, e os olhos tinham uma intensidade inocente da curiosidade que raramente acompanha os cabelos grisalhos. Isso, e mais nada, servia para marcar a nacionalidade do homem, da mesma forma que sua voz refinada, mas anasalada, e sua admiração pela antiguidade de todas as coisas da Europa que ali estavam em volta dele. Tratava-se nada mais nada menos do Sr. Grandison Chase, de Boston, um viajante norte-americano que resolvera descansar de suas viagens e alugar a propriedade vizinha, que era um castelo mais ou menos igual,
situado numa colina também mais ou menos igual. Ele adorava seu castelo antigo e considerava o vizinho amigo também uma outra antiguidade local. Conforme já dissemos, Flambeau parecia realmente um aposentado enraizado. Ele poderia permanecer ali durante anos com suas vinhas e figueiras. Retomara seu verdadeiro nome de família, Duroc, em lugar de seu outro título, a Tocha, que era apenas seu nome de guerra, um nome que gente como ele usa para combater a sociedade. Adorava a mulher e a família, e nunca ia mais longe do que o necessário para dar alguns tiros. Para o Globetrotter de Boston, ele parecia representar o culto de uma respeitabilidade ensolarada e um luxo temperado que o outro identificava e admirava nos povos do Mediterrâneo. A pedra rolante do Ocidente sentia prazer em repousar por um momento naquela rocha do Sul, que já estava bem coberta com o limo dos tempos. Acontece que Chase já ouvira falar do Padre Brown, e a entonação de sua voz mudou ligeiramente, como se estivesse diante de uma celebridade. O instinto do entrevistador logo despertou com intensidade, mas também com muito tato, quando tentou arrancar algo do Padre Brown, como se fosse um dente. Isso foi feito sem dor e com grande habilidade, segundo a técnica odontológica dos Estados Unidos. Eles estavam sentados numa espécie de pátio externo descoberto, como se vê frequentemente nas entradas das casas espanholas. A tarde caía e estava quase escuro, como o ar da montanha tornava-se rapidamente frio, logo que o sol se punha. Havia um pequeno fogareiro no piso de pedra que brilhava como os olhos de algum duende, dado ao piso um brilho avermelhado, sem que contudo um só raio chegasse aos tijolos do muro, que se precipitava no espaço, aprofundando-se na noite muito azul. O perfil de Flambeau, com seus ombros muito largos e as pontas do bigode que pareciam sabres, podia ser percebido vagamente no crepúsculo, enquanto ele andava de um lado para o outro, tirando o vinho tinto de um tonel, para distribuí-lo a todos os que ali estavam. Junto à sua sombra, o padre parecia mirrado e pequenino, como se estivesse debruçado sobre o fogareiro, mas o visitante de Boston inclinava-se elegantemente, com os cotovelos nos joelhos, e sua figura marcante mostrava-se em plena luz, enquanto seus olhos brilhavam com uma inteligência inquisidora. Era ele quem falava. Posso garantir-lhe, senhor, que consideramos sua vitória naquele assassinato ao luar o mais notável triunfo na história da ciência da investigação policial. O Padre Brown murmurou alguma coisa que poderia ser interpretada como um gemido. O estrangeiro, no entanto, continuava a falar com muita firmeza. Todos nós sabemos dos feitos reais ou não de Dupin, Lecoq, Sherlock Holmes, Nicholas Carter e outras encarnações imaginativas da profissão, mas também observamos que há, sob diversos aspectos, uma diferença marcante entre o seu método e o dos outros detetives, sejam eles de ficção ou da vida real. Há mesmo quem diga, senhor, que a diferença de método pode talvez envolver a ausência do mesmo. O Padre Brown ficou calado, mas depois moveu-se um pouco, como se estivesse acenando por cima do fogareiro, e então disse: Desculpe-me, sim, ausência de método, ausência de espírito também, creio eu. Chase não desistia. Eu diria um método científico estritamente tabulado. Edgar Poe apresenta vários ensaios em forma coloquial, explicando o método de Dupin, com suas belas ilações. O Dr. Watson via-se obrigado a ouvir algumas exposições exatas, mas insignificantes, dos métodos de Holmes, com as suas observações detalhistas. No entanto, Padre Brown, parece que ainda não houve ninguém que compreendesse completamente o seu método, e até mesmo ouvi dizer que o senhor recusou uma oferta para ir fazer uma série de conferências nos Estados Unidos sobre esse assunto. O padre continuava a olhar para o fogareiro com a cara fechada. Isso mesmo, recusei. E sua recusa, padre, deu ensejo a uma notável quantidade de críticas bem interessantes. Posso ainda acrescentar que alguns dos meus compatriotas dizem que sua ciência não pode ser explicada porque ela é algo mais do que uma simples ciência natural. Dizem que o seu segredo não pode ser divulgado, já que é de caráter estritamente oculto. O Padre Brown parecia zangado. Já é de quê? Bem, mais ou menos esotérico. Posso garantir-lhe que as pessoas ficaram muito chocadas com os assassinatos de Gallup, de Stein e depois do velho Merton, e agora do juiz Gwynne, além do crime duplo de Dalmon,
que era muito conhecido nos Estados Unidos, e lá estava o senhor, bem no local dos crimes, bem no meio de toda a confusão, dizendo a todo mundo como tinham sido cometidos, mas nunca explicando como os deslindara. Então começaram a dizer que o senhor sabia sem precisar olhar, falando figuradamente, e Carlota Bronson fez uma conferência sobre formas, pensamentos, com ilustrações tiradas desses seus casos, a Irmandade da Segunda Visão, de Indianápolis. O Padre Brown continuava a olhar para o fogareiro, mas de repente falou bem alto, embora sem saber se estava sendo ouvido. Ora essa, isso não é possível! Chase achou graça. Não sei como se poderia impedir isso. Essa Irmandade de Segunda Visão é muito forte. A única maneira que vejo para pôr cobra a isso seria o senhor nos contar seu segredo. O Padre Brown soltou um gemido, segurou a cabeça com as mãos e ficou assim um momento, como se estivesse atravessando uma silenciosa convulsão mental. Depois levantou a cabeça e falou numa voz abafada. Muito bem, é preciso que eu revele o segredo. Seus olhos escuros percorreram o cenário já crepuscular e foram dos olhos vermelhos do fogareiro até o antigo muro nu, acima do qual já começavam a aparecer, cada vez mais brilhantes, as estrelas maiores do sul. O segredo é... Nesse ponto ele parou, como se não conseguisse continuar, mas logo recomeçou. Fiquem sabendo que fui eu quem matou toda aquela gente. Depois de um imenso silêncio, o outro perguntou muito baixinho. O quê? Pois é, fui eu quem os matou a todos. E então, naturalmente, eu tinha de saber como tudo fora feito. Explicava com muita paciência. Gradison Chase levantou-se em toda a sua altura, como se estivesse sendo erguido por uma espécie de explosão lenta. De olhos fitos no padre, tornou a fazer a pergunta com incredulidade. Planejei todos os crimes com o máximo cuidado. Calculei exatamente como aquilo tudo poderia ser feito e em que estilo ou estado de espírito um homem poderia realmente fazê-lo. E então, quando estava bem certo de sentir-me exatamente como o assassino, eu, naturalmente, descobria quem ele era. Chase deixou escapar um suspiro que vinha tentando conter. Você me apavorou de verdade. Durante um minuto cheguei realmente a pensar que estava diante do assassino. Mas foi só por um minuto, quando já vi espalhado nas manchetes de todos os jornais do mundo. Detetive Beato exposto como assassino. Os 100 crimes do Padre Brown. Naturalmente, aliás, é apenas uma maneira figurada de falar, e significa que o senhor tentou reconstruir a psicologia. O Padre Brown bateu com força no fogareiro com o cachimbo curto, que estava começando a encher, e seu rosto deixou escapar um dos seus raros espasmos de aborrecimento. Ele parecia zangado. Não. Não estou dizendo isto de maneira figurada. É isso que acontece quando a gente tenta falar sobre coisas profundas. O que valem as palavras? Se alguém tenta falar sobre uma verdade que é simplesmente moral, as pessoas sempre pensam que ela é meramente metafórica. Um homem de verdade, com H maiúsculo, disse-me uma vez: só acredito no Espírito Santo num sentido, o espiritual. E eu, naturalmente, perguntei-lhe em que outro sentido ele poderia pensar. E foi então que ele achou que eu estava querendo dizer que ele não precisava acreditar em coisa alguma, a não ser na evolução ou no companheirismo étnico ou qualquer outra tolice dessa espécie. Eu quis dizer que me via de fato como autor daqueles crimes. Eu realmente não matei aquelas pessoas com meios materiais, mas isso não vem ao caso. Qualquer tijolo ou pedaço de ferro poderia tê-los liquidado por meios materiais. Quero dizer que pensei repetidamente na possibilidade de um homem poder ser assim, até que percebi que eu era, na verdade, muito parecido a ele em tudo, com exceção apenas do consentimento final para o ato. Isso me foi uma vez sugerido por um amigo, como uma espécie de exercício religioso. Creio que ele aprendeu isso com o Papa Leão XIII, que sempre foi um de meus heróis. O norte-americano ainda parecia ter suas dúvidas e continuava a olhar para o padre, como se ele fosse um animal selvagem. Creio que o senhor teria que me explicar muitas coisas antes que eu conseguisse compreender o que estava querendo dizer. A ciência da investigação... O Padre Brown estalou os dedos com o mesmo semblante de aborrecimento. Mas é isso mesmo. É justamente aí que nos divergimos.
A ciência é uma grande coisa quando podemos chegar até ela. No seu sentido real, ela é uma das maiores palavras do mundo. Mas em que é que todo mundo pensa 9 vezes em 10 quando a usa nos dias de hoje? Quando diz que a investigação é uma ciência? Quando diz que a criminologia é uma ciência? Todo mundo quer dizer que, olhando por fora, um homem pode ser estudado como se fosse um gigantesco inseto. Aquilo que se julga ser uma simples luz imparcial, eu a chamaria uma luz morta e desumanizada. Todos querem ficar bem afastados desse homem, como se ele fosse um distante monstro pré-histórico. Ficam a olhar para a forma do seu cérebro de criminoso, como se aquilo fosse uma espécie de estranho crescimento, como acontece com o chifre no focinho do rinoceronte. Quando um cientista fala de um tipo, ele nunca se refere a si mesmo, e sim ao seu vizinho, talvez porque ele seja mais pobre. Não nego que a luz imparcial possa ser boa algumas vezes, embora, num certo sentido, ela seja o verdadeiro oposto da ciência. Além de não ser conhecimento, ela é, na verdade, a supressão daquilo que sabemos. É como tratar um amigo como um estranho e pretender que alguma coisa familiar seja realmente remota e misteriosa. É como dizer que uma pessoa tem um probóscide entre os olhos ou que tem ataques de insensibilidade a cada 24 horas. Muito bem, aquilo a que vocês chamam o segredo é exatamente o oposto. Eu não tento ficar por fora do homem, eu tento penetrar no assassino. Aliás, ainda é muito mais do que isso, sabem? Eu fico dentro do homem, estou sempre dentro de um homem, movimentando seus braços e pernas, mas espero até saber que estou dentro de um assassino, que estou pensando o que ele pensa, que estou lutando com as suas paixões, até que me curve para ficar na mesma postura do seu ódio aleijado e inquiridor, até que eu veja o mundo com os seus olhos congestionados e apertados, olhando por entre o pisca-pisca de sua concentração insensata, olhando por uma perspectiva curta e nítida de uma estrada reta para uma poça de sangue, até que eu me torne realmente um assassino. Chase olhou durante algum tempo, muito sério. Ora essa, então é a isso que o senhor chama de exercício religioso? Isso mesmo, meu caro, é a isso que eu chamo de exercício religioso. Depois de um instante de silêncio, o padre continuou. É um exercício religioso tão real que até teria preferido não falar disso, mas eu, simplesmente, não poderia admitir que você saísse por aí contando a todo mundo nos Estados Unidos que tem um segredo mágico ligado à formas, pensamentos, não é? Não me expliquei bem, mas é a verdade. Ninguém é realmente bom até descobrir o que tem ou o que poderia ter de mal dentro de si, até que perceba exatamente qual o direito que tem a todos esses esnobismos, debochando e falando sobre criminosos como se eles fossem macacos numa floresta a 15.000 quilômetros de distância, até que se livre de todas as sujas autodecepções de falar a respeito de tipos baixos e cérebros deficientes, até que tenha espremido de sua alma a última gota de óleo dos fariseus, até que a sua única esperança seja de alguma forma ou outra a de haver capturado um criminoso que mantém são e salvo por baixo do seu chapéu. Flambeau adiantou-se e encheu um grande cálice com um vinho espanhol, colocando-o na frente do seu amigo, como já havia feito com a outra visita. Só então falou pela primeira vez. Creio que o Padre Brown tem uma nova coleção de mistérios. Acho que estávamos falando deles um dia desses. Depois de nosso último encontro, ele tem estado envolvido com gente bem estranha. Chase levantou o cálice com um olhar perdido. É sim, eu conheço mais ou menos os casos, mas não a aplicação. Será que pode me dar alguns exemplos? O que estou querendo saber é se tratou com esse último grupo no seu estilo introspectivo. O Padre Brown também levantou seu cálice, e o brilho do fogo fez com que o vinho tinto se tornasse transparente, como o glorioso sangue vermelho do mártir. A chama vermelha parecia atrair seus olhos e absorver seu olhar, que mergulhava nela cada vez mais com maior profundidade, como se aquela simples taça contivesse um mar vermelho do sangue de toda a humanidade, e sua alma fosse um mergulhador, sempre se atirando na escura humildade e na imaginação invertida, mais baixo do que os mais baixos monstros cobertos de limo. Naquela taça, como no espelho vermelho, ele viu uma quantidade de coisas. Tudo o que fizera nos últimos dias movia-se numa sombra avermelhada. Os exemplos que seus companheiros exigiam dançavam em formas simbólicas.
e então passaram diante deles todos os casos que serão contados. Agora, o vinho luminoso parecia-se com um imenso pôr do sol vermelho sobre areias de um vermelho escuro, e ali estavam figuras escuras de homens, um deles caído e um outro que corria em sua direção. Então o ocaso pareceu dividir-se em pedaços. Eram lanternas vermelhas que balançavam nos galhos de árvores, e um pequeno lago brilhando com o reflexo vermelho. E então todo o colorido pareceu fundir-se novamente, formando uma enorme rosa de cristal vermelho, uma joia que irradiava o mundo como se fosse um sol vermelho, a não ser pela sombra de uma figura esguia com um alto ornamento na cabeça, como aqueles usados pelos sacerdotes pré-históricos. Mas logo tudo desaparecia outra vez, até que só sobrava a chama de uma barba vermelha, soprada pelo vento para a charneca selvagem e cinzenta. Todas aquelas coisas, que poderiam ser vistas de ângulos diferentes mais tarde, e com sentimentos diferentes dos seus, surgiam em sua memória diante daquele desafio e começavam a assumir as formas de anedotas e argumentos. Levou a taça aos lábios lentamente. É isso mesmo. Lembro-me muito bem.